Português, Iniciação A1, nível básico. Adaptado ao quadro europeu comum de referência, formação totalmente tutorizada por Liliana Manuela Duarte. Conteúdos. Conteúdo. Apresentação. O que é que eu posso aprender com este texto? Vocabulário, saudações, despedidas, profissões, ocupação, estado civil, gramática, pronomes pessoais, pronomes reflexivos, pronomes interrogativos, exemplos, explicação, verbos regulares e irregulares no presente indicativo, uso do verbo ser e estar no presente indicativo, números cardinais de 1 a 1000, as horas, artigos definidos o, a, os, as e artigos indefinidos uma, uns, umas, preposições e algumas contrações, conjunções. Profissões, ocupação, no masculino e feminino, no singular e plural. Terminados em ordem no masculino, ora ou is no feminino. O professor, os professores, a professora, as professoras. O imperador, os imperadores, a imperadora, a imperatriz, as imperadoras, as imperatrizes. O ator, os atores, a atriz, as atrizes. O editor, os editores, a editora, as editoras. O agricultor, os agricultores, a agricultora, as agricultoras. Terminados em o ou or, no masculino, e a, feminino. O administrativo, os administrativos, a administrativa, as administrativas. O administrador, os administradores, a administradora, as administradoras. Terminados em o, masculino, e a, feminino. O pedreiro, os pedreiros, a pedreira, as pedreiras. O caseiro, os caseiros, a caseira, as caseiras. O costureiro, os costureiros, a costureira, as costureiras. O cabeleireiro, os cabeleireiros, a cabeleireira, as cabeleireiras. O psicólogo, os psicólogos, a psicóloga, as psicólogas. O bombeiro, os bombeiros, a bombeira, as bombeiras. O executivo, os executivos, a executiva, as executivas. O advogado, os advogados, a advogada, as advogadas. O médico, os médicos, a médica, as médicas. O enfermeiro, os enfermeiros, a enfermeira, as enfermeiras. O veterinário, os veterinários, a veterinária, as veterinárias. O cozinheiro, os cozinheiros, a cozinheira, as cozinheiras. O arqueólogo, os arqueólogos, a arqueóloga, as arqueólogas. O engenheiro, os engenheiros, a engenheira, as engenheiras. O mecânico, os mecânicos, a mecânica, as mecânicas. O polícia, os polícias, a polícia, as polícias. O piloto, os pilotos, a pilota, as pilotas. O hospedeiro de bordo, os hospedeiros de bordo, a hospedeira de bordo, as hospedeiras de bordo. O empregado de mesa, os empregados de mesa, a empregada de mesa, as empregadas de mesa. O empregado doméstico, os empregados domésticos, a empregada doméstica, as empregadas domésticas, a dona de casa, as donas de casa. O empregado de limpeza, os empregados de limpeza, a empregada de limpeza, as empregadas de limpeza. O eletricista, os eletricistas, a eletricista, as eletricistas. Terminados em O masculino e A e E, masculino e feminino. O empregado de loja, o lojista. Os empregados de loja, os lojistas. A empregada de loja, a lojista. As empregadas de loja, as lojistas. O guia turístico, os guias turísticos. A guia turística, as guias turísticas. O aluno, os alunos. A aluna, as alunas. O estudante, os estudantes. A estudante, as estudantes. Terminados em A no masculino e feminino. O jornalista, os jornalistas. A jornalista, as jornalistas. O fisioterapeuta, os fisioterapeutas. A fisioterapeuta, as fisioterapeutas. O massagista, os massagistas. A massagista, as massagistas. O nutricionista, os nutricionistas. A nutricionista, as nutricionistas. O taxista, os taxistas.
a taxista, as taxistas, o motorista de autocarro, os motoristas de autocarro, a motorista de autocarro, as motoristas de autocarro, o camionista, os camionistas, a camionista, as camionistas. Terminados em Z masculino e ZA no feminino. O juiz, os juízes, a juíza, as juízas. Terminados em E masculino e feminino. O talhante, os talhantes, a talhante, as talhantes. Estrangeirismos, masculino e ou feminino, ou terminados em A, feminino. O babysitter, os babysitters, a babysitter, as babysitters. A ama, as amas. Identifica as profissões. 1. O faz o pão. 2. A entrevista um famoso. 3. Os estão a estudar na escola. 4. As cuidam dos bebés. 5. A corta o cabelo. 6. Os arranjam o carro. 7. O cuida da terra. 8. As ajudam os a cuidar dos doentes. 9. O pilota o avião. 10. A cuida dos animais. Estado civil, masculino, feminino, singular e plural. Casado, casados, casada, casadas. Solteiro, solteiros, solteira, solteiras. Companheiro, companheiros, companheira, companheiras. Viúvo, viúvos, viúva, viúvas. Divorciado, divorciados, divorciada, divorciadas. Separado, separados, separada, separadas. Identifica o estado civil. 1. Ele é porque a sua esposa faleceu há pouco tempo. 2. Eles são e vivem juntos há 2 anos. 3. A Rita e o Rui estão há 2 anos pelo civil. 4. Ela é, mas tem um namorado novo. 5. Elas nunca se casaram com os seus, mas agora estão deles e vivem juntas. 6. A minha mãe casou-se aos 29 anos com o meu pai, mas agora ela é porque já não está com ele. As soluções serão dadas no vídeo Português Iniciação A1, Nível Básico, Correção. Vídeos para aprender, canal de Liliana Manuela Duarte. Português de Portugal, cumprimentos, saudações, despedidas e réplicas. Cumprimentos, Português de Portugal Europeu. Despedidas, Português de Portugal Europeu. Lição número 1, apresentação, nome, Português de Portugal Europeu. Nome em Português de Portugal. Aprender e ensinar a apresentar-se em Português de Portugal. 1. Nome, idade em Português de Portugal. Idade em Português de Portugal. Se gostarem do curso, por favor subscrevam e desfrutem do meu canal e dos vídeos apresentados. Para mais informações e se quiserem ter acesso ao conteúdo em PDF, basta procurarem o meu e-mail nos vídeos ou sites Google Lili Idiomas.